Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com a Eduarda Trindade. Ela é advogada especializada em direito tributário e bancário, além de ser empresária. Seja muito bem-vinda, Eduarda. Olá, Lívia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui hoje. Obrigada. A gente vai falar muito sobre a sua relação de trabalho, de carreira e de vida, né? Então eu queria saber em que momento você decidiu ser advogada, porque eu sei que é uma profissão que você escolheu, mas ninguém da sua família tinha uma relação com a área, então foi algo seu mesmo. Na verdade, é até engraçado, porque eu não sei exatamente quando eu decidi ser advogada. Minha mãe costuma dizer que desde que eu era criança eu dizia que eu queria ser advogada. Mas com convicção que eu ia fazer direito, quando eu estava no ensino médio, no colégio, eu fiz um estágio, tinha 16 anos, na Defensoria Pública. Esse estágio de ensino médio me fez ter proximidade com o mundo jurídico, com processos, com as partes, né, por mais que fosse uma Defensoria Pública, lá no estado do Rio Grande do Sul. E isso me trouxe uma sensação que não teria outra opção. Era aquilo ali que eu ia fazer. Na época eu tinha 16 anos. É uma época difícil da gente escolher o que vai ser, mas às vezes a gente engata e vai, né? Eu acho assim que quando eu tem a questão da dúvida, né? Olha, estou em dúvida entre isso ou aquilo. Eu não tinha essa dúvida. Era algo muito certeiro. Nem passava pela minha cabeça outra opção. Então, o direito surgiu na minha vida de uma maneira muito imediata e surgiu na minha vida também muito obstinado a ser aquilo ali. Não tive muito tempo para pensar em outra coisa. E na relação de ser estudante para ser uma profissional, né? Você deu um passo muito grande e muito louvável, assim, né? Foi corajoso, mas eu queria que você contasse como foi esse processo, né? Deixar de ser uma estudante para ser uma profissional da área, uma área que exige, assim, muito conhecimento, estudo e trabalho mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu precisava continuar trabalhando, porque não tinha ninguém do direito na minha família e também não tinha condições financeiras de só estudar. Então, eu trabalhei durante todo o período da faculdade. Eu tinha uma coisa muito forte que eu precisava ter experiência para poder entrar no mercado de trabalho, né, efetivamente como advogada depois que eu me formasse, justamente por não ter aquele tempo, né, de ficar esperando o que eu vou fazer. Então, eu aproveitei os 5 anos da faculdade para, de fato, adquirir experiência. Então, eu fiz um estágio logo que eu iniciei, aí logo em seguida passou ali o segundo, terceiro semestre da faculdade, eu fui trabalhar em escritório, e aí eu fiquei em escritório privado até o último dia da faculdade. No meio do caminho, quando eu estava em escritório, ali pelo finalzinho do curso, eu comecei a ver que era aquilo ali que eu queria, né? Então, ali eu estava trabalhando com direito bancário, que é a área de atuação que eu sigo até hoje, e eu estava trabalhando num modelo, num formato muito parecido com o que eu imaginava ser o ideal. O que eu imaginava ser o ideal? Um formato que eu conseguisse ser muito específica na minha área de atuação e que eu conseguisse também trazer um bom resultado para aqueles clientes. Então, eu tentei, durante todo o período da faculdade, agregar o máximo de conhecimento possível prático e o técnico, para quando eu me formasse, conseguisse colocar aquilo ali dentro da minha realidade. E aí, o que eu fiz, né? E aí, um link com a tua pergunta. No finalzinho do curso, eu resolvi fazer a prova da ordem, fiz no 9º semestre, e com muita eu não vou dizer sorte, mas assim, Esforço, né? esforço, eu acabei passando no final. E eu fiz uma promessa que era assim, pra mim mesma, né? Se eu passar nessa prova, eu vou abrir meu escritório. E aí eu passei no 9º semestre, eu guardei o meu salário daqueles meses seguintes até me formar. E aí, quando eu me formei, 2 meses depois, com o valor exato para 1 mês de aluguel, eu abri o escritório. Nossa, então foi realmente na coragem. Na coragem, e eu acho que também nunca pensar em dar errado, né? Porque assim, eu tinha uma convicção que não poderia dar errado. Eu só tinha aquele valor, eu tinha um valor fixo, né? Que daria para começar. Se não der certo, eu teria que voltar pro mercado de trabalho. Então, assim, nem passava pela minha cabeça essa opção. Era assim, dar certo ou dar certo. Como eu já tinha experiência dos 5 anos de estágio com a prática, que é uma coisa que eu falo muito pra minha equipe hoje, né? Eu tenho estagiários no escritório e eu digo, pelo amor de Deus, aproveitem, porque vocês não fazem ideia como faz diferença isso na vida. Eu conseguia avançar alguns passos que hoje eu acho que sem experiência eu não conseguiria. Por exemplo, abrir um escritório com uma experiência já de ter contato com o cliente, né? Que é uma coisa que nós não aprendemos na faculdade. Exatamente. Essa parte mais humana, de entender, de ter uma relação com a pessoa, né? E enxergar como uma pessoa e não como um processo. Então, eu aprendi isso muito na época dos estágios e antes de me formar. E aí, quando eu abri o escritório, como eu tinha um curto espaço de tempo para fazer dar certo, eu coloquei 100% da minha energia ali pensando que vai dar certo.
E E deu, né? deu, e deu, realmente. E você trabalha em 2 frentes hoje do direito, né, que é o direito bancário, como você falou, que você teve essa experiência e gostou da área, e o tributário. Eu queria que você falasse a diferença dos 2 e como você faz para conciliar e ser uma especialista nessas 2 áreas. Lá em 2020, na época da pandemia, eu trabalhava exclusivamente com direito bancário, pessoa física, pessoa jurídica, mas era só direito bancário. O que começou a acontecer lá em 2020? Muitas empresas que eram nossos clientes do bancário começaram a pedir socorro em relação ao tributário, né, aos tributos, muitas empresas fechando, nós sabemos como foi a época da pandemia. E eu não tinha quem indicar na época e eu também não fazia. Então eu precisei ir atrás para me especializar. E aí eu me lembro que eu fiz vários cursos simultâneos e a pós-graduação para conseguir atender aqueles clientes, porque o que eu pensei, primeiro, já são meus clientes, eu preciso dar um suporte para eles. Se eu não tenho quem indicar, pelo menos eu preciso dar uma orientação. E com uma certa precisão, né? Não poderia ser só no achismo com a parte teórica da faculdade. E segundo, é uma carteira de clientes. Né? É uma carteira que está aqui, que está dentro do meu escritório já, e que se eu não atender, eu vou deixar dinheiro na mesa. Então, eu tinha essas duas visões muito claras. E aí, eu fiz todos os cursos possíveis e a pós-graduação simultânea para conseguir atendê-los. E eu comecei naquela época da pandemia. A diferença principal é o tipo de credor, né? Porque quando eu tô falando de um cliente do direito bancário, podendo ser pessoa física ou jurídica, é uma pessoa que tem um contrato com o banco, um financiamento bancário, seja ele qual for. Quando eu digo do tributário, eu tô falando de uma empresa que paga tributos, né? Claro que dentro da esfera do direito, eu posso trabalhar com empresas saudáveis, onde não é nosso caso, o escritório, a maior parte são empresas já que estão com alguns problemas, e são empresas que estão devendo para a Receita, né, para a União. Então, são clientes que têm, tanto do bancário quanto do tributário, existe um passivo, tem um contrato, em regra, né, no bancário, no tributário existe ali a lei que prevê os tributos, e são empresas ou pessoas físicas, no caso do bancário, que estão devendo, né, ou que não estão conseguindo pagar, ou que querem alguma solução que consiga dar um fôlego maior. E você mencionou a pandemia, mas a pandemia, ela foi, lógico, né? Ela impactou o mundo inteiro, essa questão do lockdown, da quarentena, né? Interferiu aqui no Brasil também. Mas houve uma mudança significativa no seu trabalho, né? Foi ali que você, como a gente pode dizer, viu da dificuldade uma grande oportunidade. E eu queria que você falasse também como você teve essa visão no meio desse caos, que eu posso dizer assim, né? As pessoas precisando de informação, você estudando ali, como você mencionou, e ainda conseguir ter uma visão de mercado. É muito desafiador para mim falar da pandemia, porque era um misto de emoções, né? Nós sentimos essa tristeza por um lado e por outro lado, no meu caso empresarial, profissional, eu consegui ir em contrapartida do que muitas empresas estavam fazendo. Naquela época, eu morava sozinha e eu fui morar perto do escritório porque eu não via minha família, era pandemia, né? Minha família com problemas, enfim, de saúde, graças a Deus, ninguém faleceu nem nada, não teve grandes impactos, mas eu evitava porque eu estava vivendo profissionalmente, né? Então, eu estava tendo contato com clientes, eu estava trabalhando todos os dias, então eu me afastei um pouco e fiquei morando muito perto do escritório. Naquela época, e na época eu não era casada e nem tinha um filho, que hoje eu tenho. E eu só tinha uma opção, que era trabalhar, para conseguir passar aquele período ali da melhor maneira possível. Então, eu comecei a trabalhar muito mais do que o normal, muito mais que o habitual. E eu comecei a entender que o mercado, ele estava modificando de alguma maneira. Por exemplo, meus clientes até então, eles eram exclusivamente, ou na grande maioria, clientes que gostavam do atendimento presencial. Que queriam ir até o escritório, que queriam aquele atendimento mais personalizado. E aquilo ali a gente fornecia, tinha o escritório, enfim. Quando entrou a pandemia, os meus clientes que até então eram 90% mais ou menos do presencial, começaram a aceitar ir pro digital, né? Fazer reuniões online, por videochamada e tal. E aí eu comecei a ver que tinha um outro padrão, que era, além dos clientes que já eram clientes, as pessoas que estavam buscando advogados que não eram receptivas ao digital, porque tinham medo de golpe, queriam alguém mais próximo, né? E aí, naquela época, eu vi que o comportamento estava mudando e eu comecei a intensificar muito o nosso atendimento no digital. Lá no Rio Grande do Sul deu muito certo, foi algo que a gente conseguiu migrar toda a nossa carteira para o digital, praticamente, de clientes que já eram clientes e clientes novos. E aí, em contrapartida, alguns clientes, a gente fazia investimento em tráfego, em Google, alguns clientes de outro estado começaram a procurar.
em especial Santa Catarina. O que aconteceu naquela época? Começou a aparecer 1, 2, 3, 10 clientes. Muito rápido eu falei, não, peraí, alguma coisa tá errada. Eu vou tentar buscar, né, essa carteira, vou tentar atender em Santa Catarina. E naquela época eu fazia uma vez por semana bate e volta, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para atender os clientes. Comecei a atender lá em 2020 e hoje nós temos a sede física lá, né? Deu super certo, 4 anos depois seguimos lá, mas foi algo que eu sentia necessidade, o mercado estava pedindo por aquilo ali, nós tínhamos a expertise já da área e a oportunidade de atender aonde alguns escritórios não estavam conseguindo, justamente pela limitação da pandemia. Posso dizer que 2020 e 2021, mesmo com todos os problemas que houve no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, com a pandemia, profissionalmente para nós foi um ano de muito crescimento, foram 2 anos de crescimento. É interessante você falar, né, para nós, porque ali você estava num processo individual, mas você foi conseguindo ofertar oportunidades de emprego para outras pessoas, né? Como agora você mencionou que tem estagiários, tem uma equipe com você. Como foi formatar o seu nome, ganhar o mercado e ainda conseguir oferecer oportunidade para as pessoas? 2019, antes da pandemia, a gente finalizou o ano ali com 5 pessoas já. Então, já estava começando. Mas era ainda muito sofrido, né? A gente estava no momento de tentar fortalecer a marca, de se inserir no mercado. E tinha uma coisa que no início, para mim, foi muito difícil, que eu era muito nova, né? Eu me formei com 22 anos. Então, as pessoas olhavam e pensavam, é uma, né, a expressão do sul gaúcha, é uma criança, uma pirralha, né, como falam lá. É uma pirralha, né, o que ela pode oferecer? Então, eu tinha essa dificuldade também de conseguir me inserir no mercado pela idade. Isso foi um ponto que eu consegui, depois de muitos anos, e com a credibilidade, derrubar. E aí, eu tinha uma equipe, na época não era uma equipe pequena, mas eram estagiários, porque era o que o modelo de negócio conseguiria pagar. E em 2020 e 2021, quando nós tivemos esse boom de atendimento, porque, claro, com o presencial, a agenda era mais fechadinha, era mais limitada e tal. Com o digital, a gente conseguia atender o dia inteiro. Não tinha essa limitação tão grande de marcar uma agenda o dia que a pessoa puder e tal. Não, conciliar, né? O digital, olha, conversei com o cliente hoje de manhã, de tarde, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, fazer uma reunião. Então, a gente conseguiu avançar. E atendendo Santa Catarina, a mesma coisa. O reflexo disso foi que aumentou os nossos processos ali de 2019 para 2020, em torno de 350 processos em um ano, né? Na época, falando em época de pandemia. Quase um por dia, se você for parar para pensar. Até foi algo assim fora da realidade. Nossa. E eu, naquela época, eu falava assim, meu Deus, estamos num caos, né? Porque é um crescimento constante e daí sempre tinha que estar trazendo pessoas novas, colaboradores novos e ajustando o procedimento interno, né? Porque o processo, a gente tinha expertise, mas a questão empresarial era algo muito novo. E aí, com o tempo, com esses meses, essa bagunça, eu comecei a ver, não, a bagunça é o crescimento, né? Eu não vou poder ficar muito nervosa com isso, tentando ajustar. E aí, nós acabamos 2020 com mais ou menos uns 12, 15 colaboradores, e 2021 nós chegamos a 30. Olha. 30 colaboradores. Nossa, muito grande, assim, foi um crescimento bem, assim, visível, né? Não é só... Foi algo, eu posso te dizer hoje, assim, olhando para trás, que na época que estava acontecendo, eu não conseguia ter dimensão do crescimento que nós estávamos tendo. Eu só conseguia pensar assim, que é uma coisa que eu penso muito hoje, né? O mais importante é o resultado. Eu preciso trazer resultado para o meu cliente. E aí, aumentando a carteira, olha, mais resultado, eu preciso mostrar para ele o que a gente está conseguindo fazer, isso e aquilo, e aí os cases levar para outros. Então, eu focava muito no cliente e eu estava olhando muito pouco internamente. Quando eu comecei a olhar assim, meu Deus, olha o que a gente fez em 1 ano e meio, 2, foi meio que assustador, né? Porque Sim, aumentou, com certeza. né, de 2019 para 2021, a gente aumentou ali muito o número de processos, o número de colaboradores, nós trocamos de sede, foi algo bem expressivo na época. E passando a pandemia, né, com essa cláusula de vida normal, né, como que foi esse processo? Houve uma mudança também nessa relação com o cliente? Porque agora você atende também não só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como em outros estados, né? E você tem pretensão de vir aqui para São Paulo e realizar outros feitos. Tudo isso aconteceu de acordo com o que você estava planejando com o fim da pandemia ou não? Também houve uma mudança de pensamento e de negócio?
Teve 2 coisas, né, que culminaram com esse pós-pandemia. A primeira delas é que o comportamento do nosso cliente, ele continuou muito parecido, que foi uma aceitação muito grande pelo digital. Então, hoje em dia, é algo muito normal um cliente entrar em contato e pedir uma reunião por videochamada. E é Uhum. algo que nos facilita muito, otimiza pra gente, reduz os custos e isso acaba refletindo também no negócio. Paralelo com isso, passou ali aquela loucura, digamos assim, de pandemia e uma insegurança e tal, e eu resolvi organizar a casa, né. Então, assim, 2022 foi um ano que eu estruturei e eu precisei olhar muito pra questão, empreendedora, eu precisei olhar internamente o que que a gente precisava ajustar, porque nós não éramos mais um escritório de advocacia, e sim uma empresa jurídica. E essa mudança de mentalidade, eu acho que foi no time certo, porque se continuássemos daquela maneira, talvez sem olhar para essa questão, de empreendedora e ter uma empresa e tal, talvez a gente tivesse tido prejuízo ou até perdesse um pouco da qualidade do nosso trabalho, né, do que nós estávamos fazendo com o nosso cliente. Então 2022 foi um ano que eu estruturei internamente todo o escritório, dividi por setores, já tínhamos alguns setores, mas deixei bem mais definido, comecei a estruturar supervisores por setor, alinhar a equipe, ter um bom RH, ter, alguns tipos de ações de endomarketing para motivar a equipe, porque daí eu comecei a entender que eu não ia conseguir estar 100%, né, com aqueles clientes, mas eu precisava que toda a minha equipe precisa até hoje, que eles tratem e lidem com o cliente como se fosse eu. Então eu precisei passar por um processo muito forte de empreender. E isso foi, acho que 2022 eu resumo muito nisso, né, porque eu olhei internamente o que que eu precisava fazer para a gente conseguir manter a qualidade, já que tínhamos conseguido expandir, e melhorar, né, cada vez mais ali o atendimento, que são 2 coisas que me preocupavam muito. Então, eu estruturei internamente e com isso, os próximos anos, próximos meses, né, depois de 2022, a gente conseguiu manter uma linha de crescimento, que foi algo que também eu tinha medo, né? Olha, muita mudança ao mesmo tempo, será que a gente vai conseguir? Será que não vai? E aí, depois de estruturar, a gente conseguiu, num ritmo menos desacelerado, com muito mais organização, com procedimentos, e aí isso também fez com que a gente conseguisse ter possibilidade para expandir para outros estados. Então, nós já estávamos em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de modo virtual 100% e presencial também, né, com a filial e com a sede física. E começamos ali em 2022 a fazer um atendimento já virtual em alguns outros estados. Minas Gerais e São Paulo foram 2 estados que nós escolhemos pelo perfil do público, né, pelo perfil do cliente. Foi por isso. Aqui em São Paulo, especificamente, eu te digo que eu tenho um carinho especial, porque eu acho que as pessoas daqui são muito mais propensas a receber pessoas de fora, né, para fazer negócio, enfim. Eu acho que a visão é muito à frente, então o pessoal acaba aceitando melhor receber empresas de outros estados. E acaba tem um carinho especial. E Minas pela questão de número de advogados, que é uma coisa que a gente sempre olha muito quando vamos começar a atuar em outro estado. Ah, tem uma relação onde Tem. Os estados que têm mais advogados em quantidade, teoricamente, né, nós teríamos mais concorrência. Então, a gente tenta buscar, claro, aquela coisa da oferta e da demanda, né? Onde tem o nosso cliente, perfil do nosso cliente, e onde a gente teria menos concorrência. Então, a gente faz todo um estudo de mercado antes de começar a entrar naquela região. eu vou voltar agora para aquele ponto que você fala que você tinha o dinheiro suficiente para um mês e você não tinha outro pensamento que não fosse vai dar certo. Vendo toda essa trajetória, tudo o que aconteceu ao longo dos anos muito rápido, né, modo turbo, como foi para você também aprender a ser uma empreendedora, né? Como você falou dos desafios da idade, da relação, da mulher, mas houve, né, como eu disse também no início, que você lida com 2 frentes do direito, você acaba também lidando com 2 frentes profissionais. Porque você é uma advogada e você é uma empresária. Então, como você faz essa junção dessas 2 áreas? Hoje, Lívia, eu me enxergo muito mais como uma empresária do direito, porque eu não consigo mais ter aquela visão de ficar exclusivamente no processo, né? Eu acabo olhando o todo, inclusive para conseguir atender os nossos clientes, porque eu entendo que a transformação não funciona só no processo, né? A experiência funciona desde o momento que ele entra em contato para saber uma informação processual. Então, para mim, a visão de empreender, ela veio com a necessidade. Eu não tinha empreendedores na minha família, nunca tive. E não sabia como emitir uma nota fiscal, né, no início do escritório. E foi algo que eu fui tateando até conseguir encontrar a melhor maneira de ter os resultados e também ter uma organização.
tu falou a questão do início ali de ter o valor para um mês, enfim. Claro, eu pensava que não poderia dar errado, né, que tinha que dar certo, mas eu também pensava que tinha que dar certo de uma maneira constante. Então, poderia dar certo 1, 2 meses, e é uma coisa que eu vejo muito com outros colegas, eu faço alguns cursos para advogados, que é sobre a insegurança do direito, né? Um mês é muito bom, no outro mês não é tanto e tal. E eu tinha esse medo, né? Olha, daqui a pouco eu vou ficar 1, 2 meses tudo bem, tudo ótimo, e aí no terceiro eu, né, não vai estar tão bem. Então, eu tinha a visão de dar certo, mas eu também tinha aquela visão do que eu vou fazer com o dinheiro que for entrando. E aí eu passei mais ou menos 1 ano reinvestindo todo o valor que ia entrando. Então, eu brinco que eu era a advogada pobre, que eu não tirava valores para mim, só o essencial para sobreviver. Eu pensava assim, eu preciso pagar meu aluguel, na época eu morava de aluguel, preciso pagar meu aluguel, eu morava perto do escritório para facilitar a locomoção, então eu ia a pé trabalhar, e o escritório já era meu na época, e tinha que pagar as contas do escritório, né, aluguel, internet, luz, essas coisas. Então eu pensava assim, tirando isso, que é custos essenciais, de necessidades básicas, o restante eu preciso reinvestir para conseguir trazer um faturamento maior. Por 1 ano, mais ou menos, foi exclusivamente isso. Até o momento que eu falei assim: "Olha, agora com o valor que tem em caixa eu consigo respirar, eu tenho mais tranquilidade". E aí depois disso eu comecei a equilibrar melhor como que ia ser feito o investimento, retiradas e tal. Então, eu acho que tem uma coisa assim que é fundamental, né, quando a gente está começando a empreender, seja no direito ou em qualquer outra área, que é ter uma visão que as coisas, tomara que dê muito certo, mas se der errado, o que vai acontecer? E aí, como desistir não era uma opção, eu precisava ter valores em caixa para, se precisasse, conseguir suprir os meses que não foram tão bons. E como que foi para sua família, né? A gente começou falando dela, como você abriu o caminho para o direito, também abriu o caminho para essa parte de empreendedorismo. Como foi para eles ver que a Eduarda se tornou a doutora Eduarda, né? Na cidade, no estado e em outros estados também. Foi, como eu disse no início, a minha família, ela era, a minha família era mais humilde, é mais humilde, assim, financeiramente. Então, não tinha ninguém formado, né, com graduação, advogado, então, muito menos. Tinha uma expectativa que eu fosse fazer concurso público, né? Como muitas pessoas do direito acabam tendo, né, fazer concurso porque é uma estabilidade e tal. Uma segurança. E aí, quando eu falei que eu queria advogar, e isso foi ali no meio da faculdade, foi um susto, né? Foi algo assim, mas como, né? Você não tem ninguém da família com escritório, não tem nenhum padrinho, digamos assim, né? Foi algo meio desacreditado. Quando eu passei na OAB, eu tive muita sorte, porque a minha família, do desacreditado, passou assim pra vai dar certo. Ai, que E aí eu tive muito apoio demais. naquela época, de realmente, vai, faz o que tu precisa fazer, e qualquer coisa estamos aqui e volta, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me formei foi sair de casa. Porque eu senti a necessidade de ter um espaço para eu conseguir pensar sozinha. Minha família na época morava com a minha avó e com a minha tia, servidores públicos. Então tinha aquela situação do qualquer coisa, faz concurso, tu é inteligente, passou na OAB, faz concurso. E aí eu tinha muito medo de acabar, em algum momento mais frágil, indo por esse caminho, que não era o que eu queria, mas talvez por uma segurança. Então, quando eu saí de casa, eu já estava tendo o apoio por ter passado na OAB, mas quando eu saí de casa eu consegui, e estava na época da pandemia também, um pouquinho anterior ali da pandemia, foi 1 ano antes, mas quando eu saí eu consegui enxergar que aquele caminho ali não tinha volta para mim, eu queria empreender, e a minha família apoiou 100%. Foi algo surreal. E quando, anos depois, quando eu me casei e tive meu filho, o meu marido, ele era servidor público, e algo muito legal, que ele saiu, né, ele acabou saindo, ele foi, pediu exoneração para advogar também. Ele não trabalha comigo, Legal. mas foi uma vivência ali muito muito bacana, assim, ele estava acompanhando o empreendedorismo do lado do conforto do órgão público, e ele acabou abrindo mão para também advogar. Então você realmente fez uma mudança, assim, né? Muita, muita. A minha vida mudou completamente com o direito. Eu posso dizer que o que eu sou hoje é graças ao direito. E essa relação da família não ficou só dentro de casa, né? Você está fazendo palestras, está conversando com outros profissionais, novos advogados, advogados que estão no meio do caminho, nessa mudança aí diária. Como é para você também ser uma voz ativa, assim, na profissão?
eu descobri um propósito que eu não sabia que eu tinha. E uma vontade que eu também não fazia ideia, né? Eu tive um convite há uns anos atrás para participar de uma aula dentro de uma faculdade de Direito, uma aula específica sobre contratos, que é algo que eu atuo diariamente. E eu nunca tinha participado, foi em 2021, eu acredito que tenha sido. E eu gostei muito, eu saí daquela aula com uma sensação de dever cumprido e com uma sensação muito gostosa de poder compartilhar com os outros, né, com outros profissionais, aquilo que pra gente fazia sentido e dava certo profissionalmente. A partir daquilo ali, eu comecei a olhar sobre aulas, ter um olhar um pouquinho mais feliz com isso, digamos. E isso começaram a surgir convites. Então, eu participei de alguns podcasts sobre direito e empreendedorismo, participei de alguns eventos, palestras para advogados, e aí eu comecei a ir para esse lado de auxiliar outros advogados também dentro da estruturação do seu escritório, dentro da sua carreira, porque é algo que nós não aprendemos na faculdade, né? Nós falamos de concurso público. Concurso público, a gente passamos um concurso, iniciamos, é uma roda que já tá girando, né? Tu entra em um lugar que já tem um procedimento, que já tinha alguém antes e provavelmente vai ter alguém depois. Quando a gente vai empreender, a gente sai da faculdade absolutamente sem experiência nenhuma, né? Ninguém ensina na faculdade como fazer um contrato de honorários, como fazer uma nota fiscal, como pagar uma guia de imposto. E isso acaba sendo um tabu, porque muitas pessoas têm vergonha, né? Muitos advogados acabam iniciantes, têm vergonha de perguntar para os outros, porque sente que talvez deveria saber e, na verdade, não teria nem como, porque exatamente. E a faculdade não ensina. A faculdade, infelizmente, não ensina. Então, o empreendedorismo, eu acredito que seja algo que faça total diferença na vida do advogado que quer abrir seu escritório, que quer ser um profissional liberal e quer ter liberdade. Porque existe hoje muitos advogados que querem trabalhar sozinhos, que querem ser profissionais liberais e que são 100% o seu escritório, que não conseguem sair de férias porque o telefone vai tocar, porque o cliente vai mandar mensagem às 10 da noite. Isso acaba atrapalhando, na minha visão, uma questão de não só liberdade de tempo, de lugar, mas algo relacionado à sua família, né? A qualidade de tempo com a sua família, porque eu tenho um filho hoje de 3 anos, não tem felicidade maior pra mim do que chegar final de semana, eu botar meu celular no não perturbe e ficar com ele. E eu sei que quando a gente não tem um suporte, né, por trás, é difícil, é muito difícil conseguir fazer isso. Então, eu comecei a preparar alguns tipos, a aceitar, né, alguns convites e preparar alguns tipos de aulas. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram também, sobre essa questão de empreender para advogados, porque eu acho que não existe concorrência. Tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo. A classe precisa ser o mais unida, principalmente no que diz respeito à questão autônoma, né, a ser um profissional liberal e a conseguir ter resultados e ter liberdade. Com certeza. É muito interessante te ouvir falar, porque essa relação de idade, de tempo, para você parece tão pequena, assim, né? Você vê muito além do que a gente pode ver, né? Muito à frente do tempo. E como você se imagina daqui a alguns anos, assim? Você acha que você pode tender a ir para uma sala de aula, ser uma professora também e reunir esses, né, esses requisitos ou não? Você se imagina de outras maneiras? Sabe que eu falei de propósito e foi. Eu sou advogada por paixão, né? Eu sempre falo isso. Eu sou advogada por paixão e eu caí no empreendedorismo. Mas a sala de aula, conseguir compartilhar a minha experiência e contribuir para a vida dos outros, me trouxe um propósito de eu estou contribuindo para a sociedade. Foi algo que eu nunca imaginei na minha vida. Lívia, eu nunca imaginei dar aula, compartilhar, nunca. E hoje é algo que eu penso pro futuro, sim, casar as duas coisas. Não me imagino nunca largando direito. É algo que eu amo, me dá a razão de viver do lado profissional, digamos assim. Mas eu me imagino, sim, tendo um futuro um pouco mais voltado para lecionar, para compartilhar, para dar aulas, para conseguir contribuir mesmo, né? Não sei qual vai ser o formato, mas é um projeto futuro. E essa relação, né, que nem se falou, de poder compartilhar conhecimento, eu vi esses dias uma frase que me pegou, né? Afeto e conhecimento são coisas que a gente não pode guardar pra gente, a gente tem que dar pro outro. Então, como é esse processo pra você de criar, assim, né? Agora a gente tá falando da Eduarda como mãe, Eduarda como mulher, esposa, profissional. Como que é administrar tudo isso e ainda ter a plenitude de poder desligar o celular e ter a calma de deitar a cabeça no travesseiro e viver, assim, né? Porque a gente tá aqui vivendo, né? A gente não tá, a gente tem que existir, assim, sabe?
E você tem essa relação, queria que você falasse sobre isso. Há alguns anos atrás eu vi uma capa da Forbes, que era a Cristina Junqueira, a CEO do Nubank, grávida. Uma capa da Forbes que eu tirei print e guardei no meu celular, porque eu achei linda. Porque eu pensei assim, quando eu vi aquilo ali, nessa época eu acho que eu não tinha, eu acho que eu não tava nem grávida, faz alguns anos isso. E eu me lembro que eu pensei assim, eu acho que esse é o modelo de realização que eu gostaria para minha vida, né? Estar tão realizada profissionalmente que não impedisse de pessoalmente no âmbito familiar interferir. E isso sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis ser mãe. Eu sou. Quando eu tô dentro da minha casa, eu tento esquecer 100% o que eu sou fora, né? A empresária, a advogada. Meu marido costuma dizer que eu sou muito ponta de faca, uma expressão gaúcha, né? Que eu sou muito porreta, assim, de resolver as Aham. coisas. E dentro da minha casa eu tento ser o oposto disso 100%. E aí conciliar isso foi algo no início, né? Quando eu engravidei, eu tinha um pouco de medo de não conseguir dar conta, né? Porque eu trabalhava muito naquela época, eu trabalhava, chegava em casa e seguia trabalhando. Eu ia muito cedo pro escritório, final de semana, se eu precisasse, eu trabalhava também. Era o legítimo fazer o que tem que ser feito. E aí, quando eu engravidei, eu tinha esse receio. Mas aí eu fiz um combinado comigo mesma que até hoje eu tento, né, fazer valer. Quando eu tô dentro do escritório, das 8 até as 19, mais ou menos 8h30, mais ou menos que hora que eu saio, eu sou 100% advogada. Eu evito, claro, eu deixo meu celular no alto, eu tenho um filho, mas eu evito ficar pensando em qualquer coisa que envolva minha casa, que envolva meu filho. Eu sou 100% e o meu dia ele é intenso, né? Eu dificilmente tenho aquele tempo livre. É assim, resolver, resolver, resolver. Mas eu saí dali e eu cheguei na minha casa, eu sou 100% mãe. E eu tento me desligar completamente, completamente. Eu tento não pensar. Se eu tô muito estressada, eu treino de manhã, né? Pra mim também é algo, faz parte da minha rotina, é saúde mental pra mim, atividade física. E se eu tô muito estressada no final do dia, eu troco, inverto horário. Eu treino primeiro e vou pra casa depois pra mim chegar tranquila em casa e conseguir dar atenção. Porque realmente importa, porque eu entendo que quando a gente não precisa optar, né? Já existe um peso tão grande na mulher sobre ter uma casa, ter um filho, ter uma boa profissão, conseguir dar conta de tudo. Existe esse peso, nós sabemos disso. Então, como que eu posso fazer para deixar mais leve? E aí, uma coisa que para mim faz muito sentido é que eu não seria 100% feliz se eu fosse só a profissional. Como eu também não seria nada realizada se eu fosse só mãe. São duas coisas que pra mim se completam. Eu posso não dar 100% de mim todos os dias pra ambos, mas eu tento casar de uma maneira que eu não deixe faltar em lugar nenhum, né? E que eu consiga estar presente ali. Eu acho que essa é a maior forma, assim, que eu encontrei de conseguir organizar e dar conta. É entender que eu não consigo ser só uma ou só outra. Pra mim ser feliz, eu, Eduarda, ser feliz, eu preciso ser 100%, eu preciso dar 100% de mim, ou o que eu consegui no escritório, e dar 100% de mim da minha casa. Nossa, que demais. Isso é muito legal ouvir uma mulher falando isso, né? Porque, que nem você disse, o peso e a carga que a sociedade já impõe já é difícil às vezes de carregar. Por mais que não seja algo individual, né? A gente tem duas profissões distintas, idades semelhantes, mas a gente vê a realidade de formas parecidas. Então é muito legal quando senta uma mulher aqui que tem essa vivência e essa visão. E outra coisa também que eu queria saber de você é como você faz para poder nutrir isso dentro de você, porque você disse algumas vezes, eu prometi para mim mesma, eu conversei comigo mesma. Então há um diálogo entre você com você o tempo todo, assim que te faz se sentir forte. Existe. Mas eu vou te dizer que tem uma coisa que pra mim deveria ser regra, terapia. Como terapia faz bem pra vida. Eu me cobro muito. Sempre me cobrei muito, né? Eu acho que eu amadureci muito cedo. E isso me trouxe uma cobrança e uma responsabilidade muito grande. Essa questão do, vou combinar comigo. Eu realmente faço combinados, eu anoto no bloco de notas e eu tento me comprometer com aquilo ali. Seja pra, olha, eu vou ir na academia todos os dias essa semana. Ou pra um combinado de longo prazo, né? Eu vou fazer tal coisa porque eu quero aquele resultado. E aí eu tento sempre pensar no resultado final pra conseguir manter a motivação. Porque mais do que a motivação, manter a disciplina. Motivação, nem sempre a gente acorda motivados, né? Muitas vezes a gente não tá com aquele ânimo todo, não tá com aquela vontade de fazer
né, dar tudo da gente, mas a disciplina faz com que a gente consiga, né. Então eu faço esses combinados comigo sobre dentro do escritório, o meu planejamento qual vai ser, e eu tento cumprir, né. E eu faço esses planejamentos anual, semestral, Olha, trimestral e mensal em relação ao escritório. E a minha vida pessoal dentro da minha casa não faço com tanta frequência, mas eu tento me comprometer, né, com o que eu tô fazendo, eu tento me comprometer. E sempre tentando buscar, e isso pra mim faz muito sentido. Qual vai ser o resultado que eu vou ter disso, né? Vou trazer o exemplo da academia, que é uma coisa que pra mim é muito difícil, muito, muito difícil, porque eu não sou a mais adepta. Mas eu me comprometi que exatamente, eu me comprometi que eu preciso ter saúde pra cuidar do meu filho. Né, eu preciso ter saúde para conseguir, nesse pique que eu, né, de horas por dia ali 100% incansável, pensando e agindo ao mesmo tempo. Não é e eu preciso chegar em casa bem, preciso chegar em casa com a minha cabeça leve. Isso é a atividade física que me traz, pra mim, Eduarda, né, funciona assim. Então qual é o resultado de ir na academia que eu não gosto todos os dias? É chegar em casa tranquila, é ter uma oxigenação diferente, e isso também muitas vezes me traz ideias. Qual é o resultado de planejar anual, semestral, trimestral e mensal, né, o escritório, enfim, de modo geral. É ter previsibilidade, é conseguir agir com maior assertividade, é ter um bom planejamento, é fazer investimentos certos, é saber aonde eu tô colocando o testes, né, porque, assim, muitas vezes a gente trabalha com testes, olha, vou investir em tal coisa, vou aumentar a equipe, vou mudar alguma coisa, e aí quando eu coloco no papel isso, ou no bloco de notas, né, eu consigo enxergar, visualizar e dar um tempo para aquilo ali acontecer, né, e me comprometer que eu vou dar 100% de mim naquilo ali por X tempo. Se deu certo, deu, se não deu certo, tudo bem, a gente troca o plano. Então é algo que eu tento fazer com uma certa, disciplina e até rigorosidade comigo mesma. perfeito. E para fechar a nossa conversa, eu queria que você avaliasse, né, esses 29 anos bem vividos, como que você vê a sua trajetória e quais são os seus próximos passos? Te dizer que eu tenho tantos planos ainda que eu digo para que hoje meus 29 anos foram de muito aprendizado, muita experiência e que eu tenho certeza que vai me ajudar a contribuir a aumentar cada vez mais a minha vontade e a minha convicção de trazer resultado. Eu resumo muito, né, profissionalmente a minha vida em resultado. Eu penso sempre que eu preciso trazer resultado, eu preciso trazer qualidade, como eu preciso aumentar esses resultados, como eu posso aumentar a qualidade. Então, eu acho que por mais que eu tenha conseguido ter uma marca, um nome mais consolidado hoje dentro do direito, ainda é muito pouco perto do que eu quero fazer. Então, foi um período, né, desde que eu me formei até agora, de muita experiência e que vai, com certeza, me ajudar a ajudar outras pessoas, a ajudar outros clientes, a dar mais possibilidades dentro do mercado de trabalho também para as empresas que eu trabalho hoje, né, as filiais e a matriz. E assim eu vou conseguir, com certeza, atingir outros objetivos que vão vir pela frente. Eduarda, eu quero agradecer a sua participação aqui no Isto é Sua História. Foi um prazer te receber, ouvir, né, os seus passos, as suas vontades, desejos e as suas realizações. Eu sei que tem muita coisa pela frente e eu desejo vida longa e sucesso. Muito obrigada, Lívia. Foi um prazer conversar contigo hoje. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.